ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, autorizou o uso da Força Nacional para ajudar na busca pelos fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró. 100 homens e 20 viaturas vão se juntar ao efetivo que já está na região. As buscas chegam ao 6º dia. As buscas foram intensificadas em Baraúna, município vizinho a Mossoró, depois que a polícia recebeu informações de que alguns moradores viram Rogério da Silva e Deibson Cabral na região. Ontem, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, foi pessoalmente acompanhar os trabalhos. O ministro foi recebido no aeroporto da cidade pela governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra. Após um rápido pronunciamento, ele seguiu para uma reunião na sede da Polícia Federal. Logo depois do encontro com os chefes das equipes da Força Tarefa, Lewandowski ressaltou o histórico de segurança dos presídios federais e disse que providências já foram tomadas. As possíveis falhas já estão corrigidas de maneira que Mossoró, o presídio de Mossoró, voltou a ser um presídio absolutamente seguro e apto a custodiar os detentos que lá se encontram. O ministro também falou sobre a suspeita dos presos terem usado barras de ferro retiradas da parede da cela para ajudar na fuga. Essa é a primeira informação que nós temos. Nós vamos examinar isso. Imaginem, as senhoras e os senhores, são projetos antigos todos. Nunca se imaginou no passado que a criminalidade organizada pudesse atingir esse grau de sofisticação e de periculosidade. O secretário nacional de Políticas Penais, André Garcia, reforçou a questão da segurança na unidade. Não há fragilidades no sistema penitenciário federal. Nós tivemos um caso pontual aqui na penitenciária Federal de Mossoró, que não vai se repetir. A quantidade de agentes envolvidos na busca aumentou. Segundo o ministro da Justiça, agora são cerca de 500 policiais que trabalham dia e noite na procura dos foragidos. Lewandowski enfatizou ainda que o trabalho de recaptura não tem prazo para acabar. Disse que o governo federal não vai medir esforços para o êxito da operação e detalhou os desafios que a Força Tarefa enfrenta em uma área de Caatinga. Vi pelas fotos aéreas e, enfim, os mapas que me foram apresentados, que é uma região que tem grutas, não é? Onde as pessoas podem eventualmente se esconder. Quando alguém se esconde numa gruta, num buraco, os sensores térmicos também têm dificuldade de indicar a presença de pessoas humanas. Nós estamos também muito preocupados com a segurança da população, não apenas com a captura dos fugitivos, mas também nós queremos garantir que a segurança da população do entorno está legitimamente assustada com o que houve. Da Etiópia, onde encerrou 5 dias de visita ao continente africano, o presidente Lula falou sobre o caso. As investigações apuram se a fuga foi facilitada. Nós estamos à procura dos presos, esperamos encontrá-los e, obviamente, que nós queremos saber como é que esse cidadão cavaram um buraco e ninguém viu. Tá? Só faltaram contratar uma escavadeira. Eu não quero acusar, mas, teoricamente, parece que teve a conivência com alguém do sistema lá dentro. Eu não posso acusar ninguém. E 17 presos fugiram da penitenciária Dom Abel Alonso Nunes, em Bom Jesus, no Piauí. Os detalhes da fuga não foram divulgados. As forças de segurança estão buscando os criminosos e um procedimento administrativo foi aberto para investigar o caso. Na sexta-feira, 11 detentos também fugiram da unidade prisional de Pimenta Bueno, em Rondônia. Segundo o Ministério Público do Estado, 4 fugitivos já foram recapturados. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou petição ao Supremo Tribunal Federal informando que ele não vai prestar depoimento à Polícia Federal enquanto os advogados não tiverem acesso às gravações e provas recolhidas durante a operação do último dia 8 de fevereiro, Operação Tempus Veritatis. Bolsonaro foi intimado a depor na próxima quinta no inquérito que investiga tramas golpistas.
Durante a investigação, a polícia encontrou um vídeo de uma reunião em que o ex-presidente diz aos ministros que não daria para esperar o resultado das eleições para agir. Isso teria que acontecer antes. Também foi encontrado na sede do PL, que é o partido de Bolsonaro, o esboço de um discurso em que o ex-presidente supostamente decretaria estado de sítio e garantia da lei e da ordem. Ele nega. Segundo a polícia, o objetivo seria invalidar a vitória do presidente Lula. A Polícia Federal marcou mais 11 depoimentos sobre a trama golpista para esta quinta-feira. Entre os intimados estão o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, os generais Walter Braga Neto e Augusto Heleno e o ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, Anderson Torres. A defesa de Torres anunciou que ele vai comparecer e responder a todas as perguntas. Os outros investigados ainda não se manifestaram sobre a intimação. 2 DJs morreram durante a invasão de traficantes rivais a uma comunidade na zona oeste do Rio de Janeiro. Outras 2 pessoas ficaram feridas. A madrugada de hoje foi marcada por um intenso tiroteio nas comunidades do Catiri e da Vila Aliança, na zona oeste do Rio. Traficantes rivais do Comando Vermelho estariam tentando dominar a área, que é comandada por outra facção, o 3º Comando Puro. A suspeita é de que a ordem para o ataque teria partido do traficante Edgar Alves de Andrade, conhecido como Urso ou Doca. Ele é apontado como o número 1 do Comando Vermelho no estado do Rio. De acordo com as investigações, bandidos da comunidade Vila Kennedy, que fica na mesma região do ataque, invadiram uma festa de pagode que acontecia no Catiri e atiraram contra os frequentadores, deixando 4 pessoas baleadas. Os tiros atingiram os DJs Alex Matos e Lohan dos Santos, que haviam tocado no evento. Os 2 morreram antes mesmo de chegar ao hospital. A mãe de Alex, que fez aniversário no dia da morte do filho, estava inconsolável. Tá muito triste, moço, mas eu não quero falar muito, não. O cantor de pagode Jefferson Kaique de Oliveira, de 30 anos, foi baleado na barriga e na coxa. Ele continua internado e apresenta quadro de saúde estável. Familiares das vítimas que aguardavam por notícias em frente ao hospital não quiseram gravar entrevista. Uma mulher de 25 anos também ficou ferida. Ela foi socorrida e já recebeu alta. Foi horrível porque eles viviam gritando o tempo todo, vai morrer, e ameaçando tacar granada dentro do salão. E foi uma cena horrível, horripilante. Descarregaram, acho que foram 5 pentes de fuzil dentro do evento. A guerra entre traficantes rivais aumentou em diversas regiões da cidade do Rio. Na última sexta-feira, criminosos de 2 facções participaram de um confronto em Costa Barros, na Zona Norte. Um ônibus foi incendiado. De acordo com a Polícia Militar, os grupos disputavam os territórios das comunidades da Pedreira e da Lagartixa. E o governador do Rio, Cláudio Castro, falou hoje sobre a ação desastrosa da Polícia Militar no fim de semana, no subúrbio. Policiais do Batalhão de Operações Especiais trocaram tiros com agentes do Serviço Reservado, sem saber que eles eram policiais. Correria, tiros, homens armados, 1h42 da madrugada, bairro de Honório Gurgel, complexo de favelas da Pedreira, subúrbio do Rio. Policiais do Serviço Reservado, descaracterizados, e agentes fardados do batalhão da área fazem uma operação para capturar criminosos. Eles tentam fugir. Só que a polícia não sabia que o batalhão de operações especiais estava na mesma operação. O BOP também não sabia que o serviço reservado estava na captura da mesma quadrilha. Resultado, polícia contra polícia. Carros são atingidos. O confronto vira uma batalha. 1 minuto e meio de intenso tiroteio. Os policiais, a paisana, pedem ajuda. Atiram. Prioridade aqui, meu irmão! Cerca lá embaixo! Uma bala atinge o retrovisor do carro. O policial busca abrigo atrás do poste. Os agentes começam a se identificar. Tentam desfazer o mal-entendido. Tá bem, mulher? Eu vi você. E quando o dia amanheceu, as consequências do confronto.
Viaturas do batalhão envolvido no tiroteio reforçaram o policiamento. O alto comando da Polícia Militar se manifestou através de nota. Disse que está analisando as imagens para que outros casos semelhantes não aconteçam mais. E afirmou que, apesar de toda essa confusão, 14 pessoas foram presas, que ainda, segundo a própria Polícia Militar, são bandidos do Morro do Chapadão, que tentaram invadir o complexo da Pedreira. É lamentável que um fato desse ocorra, um erro desse ocorra. Eu, no mesmo dia, assim que liguei para o Coronel Henrique, fiz uma cobrança que esse tipo de situação não pode mais acontecer. Proteger a vida do policial é uma das nossas grandes metas e não pode ter um erro desse, onde a polícia, os dois em serviço do mesmo lado, acabam se confrontando. Eu já fiz uma cobrança dura e vamos continuar cobrando para que situações como essa nunca mais aconteçam. Além dos presos, um fuzil, pistola, drogas e granadas apreendidas. A polícia atingiu o objetivo. Só faltou se comunicar. Foi preso no fim de semana um homem apontado pela Polícia Civil como uma das lideranças do PCC no litoral paulista. Ao vivo, o repórter David Diogo tem as informações. Oi, David, boa noite. Boa noite, Amanda, Augusto e a todos que nos acompanham. Pois é, Amanda, esse suposto líder do PCC foi preso durante operação ali no Guarujá, litoral paulista. A ação também resultou na apreensão de mais de 300 quilos de cocaína e 2 armas calibre 9mm e um revólver. O suspeito de ser um dos líderes da facção criminosa paulista levava mais de 70 tabletes de droga em um carro. Os policiais civis interceptaram aí esse criminoso, que tem apenas 22 anos de idade, ali no sistema Anchieta Imigrantes, que liga a região metropolitana de São Paulo com a Baixada Santista. Após ser detido, o homem disse aos policiais que estava levando essa droga a uma residência localizada no Guarujá. Os agentes foram até esse imóvel e, chegando lá, se surpreenderam aí com uma outra quantidade de drogas e mais 2 suspeitos. Eles foram ali encontrados no local, lembrando que esse local estava sendo monitorado pela polícia há pelo menos 2 semanas. Os 3 suspeitos foram indiciados por tráfico e associação ao tráfico de drogas, posse de arma de fogo de uso restrito e por integrar a organização criminosa. Vale lembrar que ali na região do Guarujá, só neste mês, ao menos 27 pessoas morreram em ações policiais que se intensificaram após a morte de um soldado da rota. Augusto. Perfeito, obrigado, David. A Corregedoria da Brigada Militar do Rio Grande do Sul abriu uma sindicância para investigar a abordagem em que um homem negro foi detido depois de ser agredido por um homem branco. O suspeito da agressão é o homem sem camisa ao lado dos militares. Ele teria ferido o pescoço do motoboy Everton Goandete com um golpe de canivete. Para a polícia, a vítima disse que não houve motivo para o ataque e que ele foi surpreendido pelo agressor. Mas Everton foi detido por desacato. Testemunhas que filmavam a confusão tentaram intervir a favor do motoboy. Isso é racismo! Calma. Enquanto Everton foi levado para a delegacia no porta-malas da viatura, o suspeito da agressão foi para casa, mas logo depois também foi detido. O Congresso Nacional discute a criminalização de ações consideradas preconceituosas de agentes de segurança. O projeto de lei, de autoria do senador gaúcho Paulo Paim, foi aprovado no Senado em 2020, mas está parado na Câmara dos Deputados. O projeto ele é educativo. Nós queremos que nas academias, onde se dá a formação para os policiais, tanto militar como civil, se combata lá dentro já o preconceito e o racismo. O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, escreveu que é preciso que as instituições passem a analisar de forma crítica o seu modo de funcionamento e aceitar que, em uma sociedade em que o racismo é estrutural, medidas consistentes e constantes no campo da formação e das práticas de governança antirracista devem ser adotadas.
A ministra da Igualdade, Aniele Franco, postou que recebeu com indignação as imagens da abordagem policial, em que um motoboy denunciou uma tentativa de homicídio e foi ele, o denunciante, quem saiu algemado, enquanto o homem que teria cometido a agressão dialogava com os agentes. A Polícia Civil de Porto Alegre registrou 2 boletins de ocorrência. Um por lesão corporal e outro por abuso de autoridade. Se houve, de fato, algum procedimento errado e principalmente alicerçado aí em preconceito, né? Isso vai ter que ser apurado e, sendo apurado isso, dadas as consequências, com mais absoluto rigor. Determinei absoluta severidade na análise para que a gente possa dar a resposta rápida e certeira neste caso. Infelizmente, o Brasil continua pródigo em casos como esse. Quer ver só? Uma mulher foi presa por racismo depois de uma briga na fila do supermercado na Baixada Fluminense, no Rio. O repórter Fábio Barreto tem as informações ao vivo. Boa noite, Fábio. Oi, Amanda, muito boa noite para você, muito boa noite para Augusto, para todos. Pois é, essa briga acabou virando caso de polícia, né? Ela aconteceu na Baixada Fluminense, em Nova Iguaçu, exatamente por uma briga, simplesmente por uma briga num lugar ali na fila do supermercado. Essa confusão se transformou em caso de racismo e lesão corporal. O jornalista Daniel Nascimento alega que foi agredido com socos e arranhões e xingado pela mãe e também pela filha. Vamos assistir o vídeo. Meu bracinho aqui, ó. Aqui, ó. Entendeu? Você deu um soco na cabeça da minha filha. Ela deu um soco na minha cara. Aqui, ó. Ela deu. Não, é você a mulher que pode bater em mim? Não existe isso, não. Eu tô filmando aqui. Tá bom? Injúria racial. E agora ela vai pra delegacia. Quem tem o celular pra você aí? Quem tem o celular? Porque eu tô filmando. Ela chamou ele de feio. Negrada. Negrada. Entendeu? Negrada, pois é, essa foi a palavra, essa foi a situação. Com isso, a Letícia Caran, a filha, foi presa em flagrante por crime resultante de preconceito de raça. O jornalista disse que deu socos para tentar se defender exatamente dessas agressões, desses arranhões. Testemunhas confirmaram que, de fato, o jornalista foi vítima. Em audiência de custódia, a Justiça confirmou a prisão de Letícia, mas deu liberdade provisória para ela, desde que ela compareça à vara criminal a cada 3 meses e, evidentemente, se mantenha afastada do jornalista Daniel Nascimento. Do Rio de Janeiro, Fábio Barreto para o Rede TV News. Obrigado, Fábio. E um menino de 7 anos morreu depois de cair do 7º andar de um prédio no bairro do Tatuapé, na zona leste de São Paulo. Vamos começar ao vivo com a repórter Estela Freitas, que traz as informações sobre esse caso para a gente. Boa noite para você, Estela. Isso deve ter uma investigação, né? Como é que foi o caso? Oi, Augusto, uma boa noite a você, boa noite a todos. Claro, o caso segue agora sob investigação. O prédio é esse daqui que está bem atrás de mim. Eu conversei agora há pouco com um policial que entrou junto com uma equipe para ajudar na preservação do local. O que ele me disse é que a criança caiu do 7º andar, mas para o lado de trás, portanto, para o fundo do prédio. O Corpo de Bombeiros disse que foi acionado por volta das 10 horas da manhã. 4 viaturas foram trazidas para cá para atender essa ocorrência. E, segundo os bombeiros, o menino tinha ferimentos na cabeça e estava em parada cardiorrespiratória. Ele foi levado ao pronto-socorro do Tatuapé, mas infelizmente não resistiu. O caso foi registrado como morte suspeita, mas eu conversei também agora há pouquinho com uma familiar que veio até aqui. O que ela me disse foi o seguinte, que o menino cortou a tela de proteção da janela do quarto para se debruçar e conseguir enxergar melhor quem é que estava brincando lá embaixo no parquinho. Nisso ele se desequilibrou e acabou caindo. Pai e mãe estavam no apartamento nesse momento, eles encontraram a tesoura e eles foram avisados pelo porteiro de que a criança havia caído. Então eles desceram e logo chamaram socorro. Claro, estão muito abalados, mas essa familiar me disse que a polícia já sabe que não foi criminal. Foram solicitados exames ao Instituto de Criminalística e também ao Instituto Médico Legal. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, os detalhes da investigação serão preservados por envolver um menor de idade. Augusto, Amanda. Nossa, que horror, Estela. Obrigada.
Olha, mais de 500 apartamentos foram entregues hoje para famílias que perderam tudo durante a tragédia de fevereiro do ano passado em São Sebastião, no litoral paulista. Há um ano, 64 pessoas morreram durante o temporal que provocou deslizamentos de terra e destruição no litoral norte de São Paulo. Na cerimônia, o sentimento era de alívio para quem perdeu tudo. Muito grata, né? Consegui ter minha casa própria para cuidar da minha filha. Essa foi a melhor filha que você pegou? Com certeza. Que é um sonho que eu sempre tive e hoje estou realizando. O imóvel, que fica no bairro Baleia Verde, é o segundo empreendimento entregue para a população. Os conjuntos contam com 518 unidades cada um e ao todo custaram mais de 260 milhões de reais. Essa construção aqui na Praia da Baleia e a construção feita em Marizia totalizam 704 habitações. Nós estamos completando hoje 10 meses de obra. Um ano da tragédia, 10 meses de obra. É absolutamente um recorde acontecer isso. Esses apartamentos aqui são 44 metros quadrados de área útil e tem toda a infraestrutura. Então aqui tem parquinho, tem área de ginástica, áreas de contemplação com bancos, um paisagismo bem forte. Esse ambiente festivo contrasta com a lembrança da maior tragédia que aconteceu em São Sebastião há exatamente um ano. A maioria desses novos moradores aqui da Baleia Verde perdeu amigos, familiares ou vizinhos durante as chuvas que caíram na cidade no ano passado. Minha esposa não dependia de remédio. Hoje em dia ela depende de remédio de ansiedade, que ela ficou com problema. Não só ela, muita gente também ficou, né? E mesmo assim ainda eu me deito na cama, ainda escuto aqueles barulhos, aquelas lembranças, mas fica na memória, né? A gente não dá para esquecer. Miriam teve a casa invadida pela água e pela lama. O imóvel foi quase todo destruído. Agora, um muro de contenção protege a casa, que fica ao lado de onde alguns vizinhos morreram. Na minha memória está tudo. Tudo, principalmente a minha vizinha que mora aqui da frente, que eu atropecei aqui nela, achando que era uma madeira, um pau, alguma coisa, e era ela. Era o corpo dela e eu não sabia. Então, assim, isso ficou muito, me incomodou muito. Até hoje eu não consigo me perdoar, sei lá, por causa disso. Perdi muitos amigos. Perdi acho que 6. Aqui foi 3, atrás foi mais 3. Mesmo com os novos apartamentos, a reconstrução dos bairros continua. Terminadas as obras do conjunto habitacional e as obras de infraestrutura do entorno, nós realizamos neste ato hoje a desapropriação de mais de 5 mil metros quadrados de terrenos que estão disponíveis aqui na frente para iniciar a construção de creche, escola e unidade de saúde. Com isso, nós vamos fortalecer este novo bairro que está nascendo agora, que é o bairro da Baleia Verde. Além das proteções em áreas de encostas e da sirene que avisa sobre os perigos de novos temporais, o governador de São Paulo afirmou que os investimentos em prevenção vão continuar. Fizemos a instalação das sirenes aqui na Vila Saí, mas não só a instalação das sirenes, os treinamentos. A gente treinou as pessoas na Vila Saí, fizemos treinamentos de evacuação de áreas também em outras áreas, como Juqueí. Estamos fazendo as obras de drenagem e contenção, então tem uma série de estruturas de barreiras ativas, de barreiras dinâmicas que estão em construção neste momento. Né? A gente está falando de quase 130 milhões de reais entre barreiras e drenagem. Então são estruturas importantes que vão mitigar o problema, vão amortecer o risco. A nossa ideia é diminuir o risco. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, negou agora há pouco o pedido da defesa de Jair Bolsonaro para que o ex-presidente não compareça ao depoimento marcado para a próxima quinta-feira. Moraes afirmou que foi deferido hoje o acesso integral às provas no inquérito da Polícia Federal. Assim, não há motivos para se falar em cerceamento de defesa. Segundo a decisão, Bolsonaro deverá comparecer ao depoimento e poderá escolher se responderá ou não às perguntas. Moradores do Distrito Federal reclamam da dificuldade para realizar exames e buscar tratamento contra a dengue. O estado tem mais de 80 mil casos confirmados da doença. Depois de mais de 2 horas de espera, o Márcio desistiu de fazer o exame.
No hospital de campanha montado para atender os casos de dengue, a orientação que ele recebeu foi para procurar outra unidade, porque não há médico suficiente para o atendimento. Só tem apenas um para atender mais ou menos 40 pessoas, ou seja, até o final do dia eu acho que não vai conseguir atender tudo isso. Indicaram procurar a UBS mais próximo, só que a UBS mais próxima da minha residência não está atendendo. O Edson também não conseguiu ser atendido. Já é o segundo ponto que a gente procura atendimento, né? O primeiro lugar onde a gente foi estava muito cheio, então a gente decidiu procurar o hospital de campanha, que também está cheio. O Distrito Federal tem a maior incidência de dengue do país. São 82.442 casos confirmados, 79.603 suspeitos. 35 pessoas morreram. Para tentar atender a população, o governo local montou o hospital de campanha com a ajuda da aeronáutica. Desde que foi inaugurada no último dia 5, a unidade já atendeu quase 3.000 pessoas. Nossa produção procurou a Secretaria de Saúde para comentar as reclamações de dificuldade no atendimento, mas não obteve resposta. A orientação dos especialistas é que as pessoas com sintomas de dengue insistam na busca pelo diagnóstico para iniciar o tratamento o mais rápido possível e evitar complicações causadas pela doença. E começou hoje a vacinação contra a dengue no município de Itaquaquecetuba, na região metropolitana de São Paulo. Outras 10 cidades do Consórcio de Desenvolvimento dos municípios do Alto Tietê também devem começar a imunização nesta semana. O estado de São Paulo registra 111 mil casos da doença. Nesse primeiro momento, o imunizante Qdenga será aplicado em crianças de 10 e 11 anos. Aqui em Itaquaquecetuba, a vacinação começou hoje e segue pelos próximos dias, das 9 da manhã às 4 horas da tarde, em 16 unidades básicas de saúde, com 10.960 doses disponíveis. O planejamento, na verdade, já foi feito ainda na semana passada, para que hoje pela manhã a gente pegasse as vacinas no primeiro horário lá no estado, no GVE, e imediatamente já iniciássemos o procedimento de treinamento aqui dentro da unidade específica para essa vacina. E aí, automaticamente, na sequência, por volta da 12h30 aproximadamente, a gente já vacinou a primeira criança, que foi o Matias, de 10 anos. Ao todo, 11 cidades do consórcio Condemate Mais vão disponibilizar mais de 79 mil doses para essa primeira faixa etária de 10 e 11 anos. A Prefeitura de Mogi das Cruzes confirmou o início da campanha para amanhã com 12 mil doses. O número de casos confirmados de dengue em toda a região do Alto Tietê é de quase 4 mil. Uma morte foi confirmada em Guarulhos. E junto com a campanha de vacinação, todas as cidades continuam com as estratégias de combate ao Aedes aegypti, com a vistoria nas casas para a eliminação dos focos de proliferação do mosquito, que também transmite zika e chikungunya. Estela Freitas, para o Rede TV News. Vamos aos dados agora sobre os casos de dengue em todo o país. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil já registra mais de 653 mil casos da doença, com 113 mortes confirmadas. Outras 438 mortes estão sendo investigadas. 2 galpões foram destruídos por um grande incêndio próximo ao Porto de Santos, no litoral de São Paulo. As chamas começaram durante a madrugada em um dos imóveis e depois atingiram o depósito de uma empresa terceirizada que presta serviço à Receita Federal. O fornecimento de energia da região foi cortado para que os bombeiros pudessem combater o fogo. Imagens da fumaça e do incêndio foram registradas por moradores de várias regiões da cidade. Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém se feriu e ainda não se sabe o que provocou o incêndio. Em um evento em São Paulo, o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou que o grande desafio do mundo é a sustentabilidade e que o Brasil é o grande protagonista nessa área. O programa Nova Indústria Brasil, que oferece subsídios e empréstimos com juros reduzidos, e a ampliação de investimentos federais foram os destaques do discurso de Alckmin. A indústria, nos últimos 40 anos, sofreu uma redução. É fácil. O difícil é construir. Então, é fundamental para o país fortalecer uma indústria competitiva, inovadora, com produtividade, exportadora e poder avançar.
O vice-presidente também destacou que o grande desafio do mundo para os próximos anos será a sustentabilidade e que hoje o Brasil é o grande protagonista na corrida para a chamada indústria verde. É o grande protagonista dos 3 debates planetários: segurança alimentar, segurança energética e clima. É o grande protagonista. Então, nós temos tudo para avançar na questão da indústria verde e da descarbonização. O presidente da Fiesp, Josué Gomes da Silva, destacou que o programa deve ser um primeiro passo para a retomada de investimentos no setor. Ele demonstra um reconhecimento do governo federal sobre a importância da indústria de transformação, que, se recobrar o seu dinamismo, certamente servirá de locomotiva a puxar o desenvolvimento econômico e social no Brasil. O Rede TV News volta já. Morreu ontem em São Paulo, aos 87 anos, o empresário Abílio Diniz. Vítima de insuficiência respiratória em função de uma pneumonite, ele estava internado havia cerca de um mês no Hospital Albert Einstein. Nascido em 1936 em São Paulo, o primeiro filho de Valentim e Florips, Abílio dos Santos Diniz, transformou o pequeno negócio da família em uma das maiores empresas do Brasil, o Grupo Pão de Açúcar. Primeiro, os pais do empresário abriram uma doceria com o mesmo nome no final dos anos 40. Em 1959, Abílio incentivou o pai a abrir um mercado ao lado da doceria. Nascia o primeiro supermercado Pão de Açúcar. Em 10 anos, a rede já contava com 40 unidades e mais de 1.600 funcionários. Nos anos 90, uma disputa familiar quase levou o grupo à falência. Mas, em consenso, os 5 irmãos passaram o comando da empresa Abílio, que abriu o capital do grupo na Bolsa de Valores. Em 1999, Abílio acertou a sociedade com a rede francesa Casino. Após 54 anos, em 2013, Abílio deixou o grupo. Em 1989, Abílio foi sequestrado quando ia para o escritório. Foram 7 dias de cativeiro. Os criminosos pediam $30 milhões pelo resgate. A polícia descobriu o local em que mantinham Diniz e realizaram dias de negociação até ele ser libertado. Em 2022, outro momento difícil. A morte do filho João Paulo Diniz aos 58 anos, vítima de um infarto. Abílio Diniz morreu neste domingo aos 87 anos no Hospital Israelita Albert Einstein, na zona sul de São Paulo. O empresário já estava internado há um mês e morreu de insuficiência respiratória em função de uma pneumonite, uma grave inflamação no pulmão causada pela inalação de substâncias químicas. O velório foi aberto ao público no Salão Nobre do Estádio do São Paulo, time do coração do empresário. O enterro foi fechado apenas para os familiares. Políticos e empresários prestaram homenagem. A cidade está muito sofrida com a perda do Abílio Diniz. Tanto é que eu decretei hoje luta oficial de 3 dias. A gente deve muito para esse exemplo de homem. Hoje, fazer a despedida dele aqui no Morumbi é a casa dele, é um reconhecimento a um esportista, além de São Paulino, um grande esportista, um brasileiro, um otimista. E nos deixou um vazio muito grande. Acho que cabe a gente agora trabalhar pelo legado dele. O vice-presidente Geraldo Alckmin também falou sobre a morte de Abílio. O Abílio é uma pessoa que deixa um grande exemplo, os grandes empresários brasileiros, um empreendedor, um homem apaixonado pelo Brasil. Pelas redes sociais, o presidente Lula elogiou o empresário e reforçou a importância de Abílio para as empresas brasileiras. O governador de São Paulo postou que tinha grande admiração e que via em Abílio alguém sempre torcendo para o Brasil dar certo. A top model Naomi Campbell, ex-nora de Abílio, escreveu Descanse em Paz. Ela foi casada com João Paulo Diniz. Com muita influência, Abílio compartilhava suas histórias e experiências. Em 2018, quando completou 80 anos, ele apresentou o TED Talk. Comecei a fazer 80 anos com 29, que acumula mais de 1,4 milhões de visualizações no YouTube. Em entrevista recente, ele disse que pediu que em seu velório tocasse O que é de Gonzaguinha e que escrevesse em sua lápide: estou aqui, mas eu vim contra a minha vontade. Mas isso não impede que eu repita: é bonita e é bonita.
Os nossos sentimentos à família e aos amigos de Abílio Diniz. Em Rolândia, no Paraná, um trem bateu em uma carreta que cruzou o sinal vermelho na via férrea. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento do acidente. Com a colisão, a locomotiva descarrilou e atingiu uma casa. Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido. O caminhoneiro foi submetido ao teste de bafômetro que deu negativo. A gasolina transportada pela carreta vazou e o local teve que ser isolado. Não há risco de explosão. Uma pessoa morreu e 3 ficaram feridas depois de uma casa desabar em Fortaleza. Segundo o Corpo de Bombeiros, as 4 vítimas foram resgatadas dos destroços na manhã de hoje. Uma delas em estado grave, não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. O acidente aconteceu durante um temporal que atingiu a capital cearense. A Defesa Civil informou que a área, com 2 imóveis residenciais e um ponto comercial, foi interditada devido aos riscos de novos desabamentos. A Prefeitura vai dar apoio financeiro às vítimas através do programa Aluguel Social, além de oferecer abrigo, doações, mantimentos e itens básicos de saúde e higiene. Também choveu forte em várias regiões do estado do Ceará durante o final de semana. Na praia de Mundaú, no litoral oeste, uma tromba d'água foi registrada por banhistas. O fenômeno, que parece um pequeno tornado, está associado a fortes pancadas de chuva. Vamos saber agora a previsão do tempo para todo o Brasil com Igor Silveira. Boa noite para você, Igor. Como é que vai ser essa semana? Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. Boa noite para você que está em casa. Olha, ainda tem previsão de chuva em grande parte do Brasil, principalmente por causa da atuação de um ciclone que foi batizado pela Marinha do Brasil como Tempestade Tropical Acará. Esse é o nome de uma espécie de peixe em Tupi-Guarani. Ela é responsável por canalizar a umidade entre a região norte e espalhar por todo o centro-sul do país. Além disso, ainda tem um sistema de baixa pressão que vem da Argentina, que deve colaborar com a estabilidade entre o Paraná e Santa Catarina. Agora, no sudeste, tempo instável, abafado e com previsão de chuva também. Máxima chegando aos 30 graus no Rio de Janeiro, 28 graus em Belo Horizonte e 33 graus em Vitória, no Espírito Santo. Em São Paulo não esquenta quase nada, viu? A máxima não passa dos 24 graus amanhã e também na quarta-feira, e na quinta vai para 26 graus. No Nordeste, a chuvarada continua por lá. Em Fortaleza chove bastante, mas o tempo fica abafado. A máxima pode chegar aos 29 graus. Então não dá para sair de casa sem levar o guarda-chuva, viu, Amanda, Augusto? Perfeito. Vamos ficar de olho, começando a semana. Obrigada, Igor. Obrigado, Igor. Até amanhã. E o Rede TV News desta segunda-feira fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Uma ótima noite para você. Uma boa noite para você. Nos vemos amanhã, novamente, a partir das 7h15 da noite. Obrigada pela audiência e até lá.